Sejam bem-vindos, especial informação na ERTE. Contamos hoje com a presença de Duarte Marques, deputado na Assembleia da República nas 3 últimas legislaturas, eleito pelo Partido Social Democrata e tendo em consideração o círculo eleitoral de Santarém. Ele que tem sido, sem dúvida, uma das vozes principais da bancada do PSD, que agora, neste mandato que se aproxima, irá assim perder uma das suas referências. Duarte Marques tem ligações afetivas à nossa região, neste caso ao Concelho de Mação, sendo que também a ERTE tem contado com a sua colaboração, a par do também deputado Hugo Costa, neste caso no espaço Médio Tejo, em Revista. Duarte Marques, bem-vindo, obrigado pela presença hoje, noutro formato, por assim dizer, não tanto de comentário, mas sim desta entrevista pura e dura, passe a expressão. Eu, como é óbvio, vou começar por perguntar o seguinte. O Duarte vai deixar de ser deputado. Tem a convicção e a esperança que será um até já, ou no seu íntimo até nem faz muita questão de voltar a repetir estas funções que tem repetido durante estes últimos anos? Boa tarde. Este formato é diferente, o outro é mais fácil, é só comentar. Aqui o adversário até podia dizer que era mais difícil, porque as perguntas são mais desesperadas e não podemos fugir às questões. Não, eu acho que os caminhos, quando terminam, nem sempre é bom voltar ao sítio onde fomos felizes. Se me perguntar se quero voltar a ser deputado, não faço questão. Aliás, até esta saída é mais ou menos esperada, não é uma novidade. Eu sempre defendi que devíamos fazer um máximo de 3 mandatos consecutivos. Nunca direi que não a voltar, com outro tipo de funções ou de responsabilidades do Parlamento e do PSD, nunca diria que não, mas não vou trabalhar para isso nos próximos tempos, porque também quero aproveitar esta oportunidade para fazer coisas que nunca fiz ou que não pude fazer, que estive impedido de fazer. Eu nunca quis conciliar o trabalho de deputado com o trabalho do setor privado, porque achava que isso não era o que eu defendia e para o empenho que eu gostava de ter não iria ser bom nos dois lados, queria focar num sítio apenas. E claro que isso impediu ser deputado, é um conjunto de incompatibilidades com outras coisas que eu gosto de fazer, que agora vou ter a liberdade de as poder fazer, sei lá. Eu sou vice-presidente de uma ONG desde que ela nasceu, porque não podia ser presidente dela porque ia prejudicá-la na sua relação com o Estado. Eu sou sócio de uma empresa de publicidade que, apesar de ter só 4,5%, não concorre a coisas públicas porque eu era deputado. A regra só diz 10%, mas mesmo assim evitávamos fazê-lo. E por outro lado, acho que também sair agora permite-me ainda ter alguém como eu, que dedicou a carreira toda à política. Eu estudei para ser diplomata, mas ingressei na vida política com 22 anos. Eu saindo agora ainda vou a tempo de construir uma carreira no privado. Saísse, se calhar, daqui a 10 anos já ninguém me queria, já não ia fazer nada, podia fazer poucas coisas, assim ainda vou a tempo de construir alguma coisa. Isso diria resposta à sua pergunta. Não estou a contar voltar ao Parlamento, não, pelo menos como deputado, não é para isso, é isso que me mobiliza. Já fiz o que tinha a fazer. Se algum dia for preciso, lá estarei, mas também há uma coisa que eu sei, eu vou continuar a defender a minha região, da mesma cá fora, como defendia lá dentro. Não muda muito a atitude, é como ser militante do PSD. Eu não vou dizer um sentimento de alívio, porque acredito ainda existia motivação mais do que suficiente para continuar a defender as principais necessidades do nosso distrito. Mas pronto, alívio ou injustiça perante este papel não é alívio, não é injustiça. Alívio não é porque eu gostava muito de fazer o que fazia. Pronto. Não há maior honra do que ser deputado, porque um primeiro-ministro é escolhido pelos deputados, é votado pelas pessoas. Um deputado é a coisa mais nobre que se pode ser na política, que é representar as pessoas. Eu só tenho que dizer obrigado. Eu tive a oportunidade de representar as pessoas do distrito de Santarém e o PSD. Foi uma honra que eu tive, que 99% dos militantes do PSD normalmente não têm e são dedicados na mesma à causa pública. Claro que a imagem dos deputados e da política não é a melhor, infelizmente, mas eu continuo a bater-me para que seja boa e as pessoas podem gostar de mim ou não gostar, concordar comigo ou não concordar. Há 2 coisas que não podem acusar, é de não ser autêntico e de não me ter empenhado. Portanto, há coisas que ficaram por fazer, claro, e agora estávamos aqui antes a falar de algumas coisas que vamos lá ver se ainda consigo pegar antes de sair, mas há sempre problemas para resolver, mas não há insubstituíveis, há pessoas que acham que são insubstituíveis. Portanto, alívio, nem pensar. Injustiça, também não acho que, quer dizer, é injustiça. Eu sei o que fiz, eu sei que apoiei outro candidato, eu sei que
que critiquei o presidente do PSD na campanha eleitoral interna, não o fiz antes. Eu sei que o critiquei internamente várias vezes na frente dele, não cá fora. Portanto, eu fui sempre muito leal. E fui muito leal ao trabalho. Eu cheguei a dar a cara por coisas que pessoas próximas dele não tiveram a coragem de dar. Portanto, isso durmo muito bem com a minha consciência, mas acho que a minha exclusão é um somatório de circunstâncias distritais e nacionais, porque quem me tirou das listas não foi o Dr. Rui Rio. Isso, como ouvirá dizer isso. E, portanto, sem sentimento de justiça. Há muita gente que sim, que diz, epá, este gajo vai fazer lá falta. Não é por acaso que as expressões de maior alívio que ouvi foi de malta do Partido Socialista. De pessoas que conheço, membros do governo, que dizem, pá, olha, ficamos mais descansados, mas também é um bocado injusto, mas olha, para nós é melhor. E eu sei que alguns ficaram descansados, há outros que lamentam, mas sim, mas de consciência é muito tranquilo. Portanto, não é. Acho que houve casos bem piores que o meu, mais injustos, ou pelo menos do ponto de vista da estrutura, mais disparatados. Hoje por hoje, e como é óbvio, esta é uma questão que não coloca em causa as suas convicções, mas hoje por hoje, tenho a certeza que se tivesse prestado esse apoio público a Rui Rio, em vez de a Paulo Rangel, estaria na lista de candidatos? Isso não tenho dúvida, bastava estar calado. Sim, não tenho dúvida nenhuma disso. Mas eu fiz questão de dar apoio, não sou de ficar em cima da ponte. Eu não fico em cima da ponte, a não ser que vá de carro, não é? Para não ir ao Rio, neste caso. Mas nem fico em cima da ponte, nem faço jogo duplo. Mas as pessoas que me conhecem sabem que eu sou assim, mas eu vivo melhor com isso. Claro que isso tem consequências, mas faz parte da vida. E também, se não fosse assim, não era eu. Quer dizer, as pessoas que me conhecem, não ontem um amigo meu dizia, pá, muito bem, foste à campanha na mesma. E achas que tu farias o quê? Tu que não me conheces. Achas que eu ia ficar calado? Que lá não vou todos os dias para a campanha, não sou convidado. Mas onde eu posso aparecer, faz sentido, onde eu peço para ir, porque também não quer ser incómodo, não é? Porque eu sei que não é muito cómodo aparecer comigo na campanha, porque em alguns sítios até é muito cómodo e é bom, mas as pessoas sabem que eu darei a cara sempre pelo PSD e continuarei a dar. E sempre, independente. Há uns que são do Rio, outros são do Rangel, outros são do Passos Coelho, o Raio que partam. Eu sou do PSD, não é? Independentemente dos líderes. Eu nunca apoiei o Passos Coelho, quando ele foi candidato, eu apoiei o Rangel, apoiei a Ferreira Leite, portanto, não foi por isso que não me empenhei mais. Um bocadinho é como quando nós somos eleitos deputados, eu também não vou só defender os problemas das pessoas do PSD. Eu vou defender os problemas eu não sei onde é que tu votaste, não faço a mínima ideia onde é que o João votou, mas quando preciso defender a ERTS e outras instituições do distrito, cá está, não pergunto qual é a cor, nem sei. Se forem do Benfica eu ainda desconfio, mas qual é a cor política eu não sei. Não deixa de ser significativo que alguém eleito pelo Círculo de Santarém, quer se queira, quer não, Portugal é pequeno, mas é um círculo do interior, tenha esta notoriedade. É mais difícil ser-se deputado de um círculo como Santarém do que comparativamente dos eleitos por outros grandes centros como Lisboa, Porto, ou não? Eu não quero ser injusto, mas quem é eleito, por exemplo, por Lisboa ou pelo Porto tem mais colegas a ajudar e, portanto, as causas também são diferentes, são maiores, há mais gente para representar. Quem é do interior ou do distrito do interior depende da forma como atuar e de como a sua equipa atua. Agora, eu não tenho dúvidas que o ter visibilidade nos dá força para poder defender melhor, não é? Uma pessoa que ninguém conhece, que não tem impacto na imprensa, que não se faz ouvir, os problemas que levanta passam mais discretos. E este governo atual, o governo socialista, tinha uma vantagem, que era uma fragilidade, que é sempre que é criticado na praça pública ou que é desmascarado na praça pública, recuava, cedia, corrigia e, portanto, apesar de cometer muitos erros, quando nós denunciávamos, eles tinham vergonha e recuavam. São fracos até desse ponto de vista. Sinal que não faziam as coisas por convicção, mas o que corria mal era por incompetência. Portanto, é fácil com este governo, havendo pressão mediática, fazê-los recuar. Agora, se nós andarmos aqui a fazer de conta que a fazer festinhas, eles não mudam nada, não recuam. Eu, um bocado dizia a um colega vosso, fizemos do Ministro do Ambiente um bom Ministro em algumas áreas, porque ele teve de se desdizer em tanta coisa. Foi com os apoios à central do PEG aos trabalhadores, que afinal era para o ano, já está. O Tejo não estava poluído, afinal já o mandou despoluir. A seguir não ia fechar Sines, só ia fechar Sines depois do PEG, afinal fecharam ao mesmo tempo. Quer dizer, aqui também o Nabão não estava poluído, agora já reconhece que está. Quando os membros do governo são fracos, tornam-se alvo de mais pressão por parte da oposição e, portanto, quando são incompetentes, prova-se mais rapidamente que fazemos recuar. Isso aconteceu também ali com o Ministro do Ambiente, é o melhor exemplo, com a história da poluição ali no Almonda também. Primeiro não havia poluição e, afinal, agora já quer fechar tudo e mais alguma coisa.
A visibilidade é uma... Quer dizer, é 50% do trabalho. Se não houver visibilidade, não há capacidade de influenciar. E eu acho que o Distrito de Santarém tem, infelizmente, perdido visibilidade. E quando eu digo, não é só os políticos. Às vezes vemos pessoas que são do Distrito de Santarém e nós não sabemos. E os políticos também têm que ter a capacidade de se fazer rodear dessas pessoas para forçar o lobby do Distrito de Santarém. Porque às vezes ouve-se, o presidente da IP é de Santarém. Bem, aí ficamos sem investimento na mesma. Agora aparece um grande investigador que é de Santarém. Agora aparece não sei o quê que é de Tomar. Então, mas quando é que eles se atravessaram pelo distrito? Às vezes não se atravessam porque os políticos fazem isso ou têm medo da sombra. Mas eu acho que isto só funciona se somarmos a isso as figuras notáveis, as elites, a massa crítica e, obviamente, os autarcas. São sempre os primeiros a dar a cara. Eu acho que isso precisamos de mais peso, sim. Como é óbvio, vamos tentar também que esta conversa aborde um pouco daquelas que são as grandes necessidades da nossa região, do nosso distrito, mas não queria aqui ainda deixar de colocar mais uma ou duas questões, tendo em conta a envolvência e as razões que estiveram na base desta não inclusão do Duarte Marques na lista de candidatos a deputados, que foi notícia à escala nacional, ou seja, mal se soube que o Duarte não fazia parte desta lista de candidatos, bastava estar atento a qualquer órgão de comunicação social para ver que efetivamente foi notícia. Esta não inclusão já sentiu que da parte do PSD e de quem gera atualmente o PSD já houve aqui alguma noção de que terá sido um tiro no pé? Já houve aqui algum aproximar daquilo que se pode considerar como um pedido de desculpas, ou não? Não, isso não há, nem tem que haver, nem há tempo para isso. Lá está, eu vou dizer, não foi o Rui Rio que me tirou das listas, não foi a Nacional do partido que me tirou das listas, não foi uma decisão nacional. E aliás, eu tenho colaborado, sobretudo com ideias e com Então foi uma decisão de quem tinha a obrigação de conhecer sim, o seu trabalho. Claro, foi uma decisão do Distrito de Santarém. Não tem nada. Não misturemos esta gente com o Dr. Rui Rio. São órgãos diferentes e, portanto, isso não tem nada a ver. Agora, há uma coisa que é verdade, eu não sei quantas propostas é que, por exemplo, a Distrital do PSD já apresentou ao Presidente, deve ter feito várias, mas eu não parei de apresentar, de mandar sugestões, de mandar contributos para o programa do partido. Ainda ontem de manhã mandei várias, ainda hoje de manhã estava a assistir ao debate nas rádios, estava a colaborar com as contradições, com as mentiras do António Costa, que são várias, é o rei do polígrafo, portanto, eu nunca deixei de trabalhar e as pessoas do partido sabem isso, o presidente do PSD, as pessoas estão à sua volta, tenho feito a ponte com muitas pessoas que querem dar contributos em algumas áreas temáticas que o partido não costuma acompanhar. Por exemplo, agora com a questão do espaço e do aproveitamento do espaço e das tecnologias, era uma área que o PSD não acompanhava muito, mas pessoas vieram ter comigo e andávamos a falar sobre isso há muito tempo. Isso há uma boa relação, até porque o presidente do partido conhece-me há muitos anos. Já estivemos do mesmo lado da barricada há muitos anos, o tempo de Ferreira Leite, ele tem uma confiança comigo. Então, às vezes as condições, as conjunturas mudam, e nós somos apanhados ali um bocadinho num cruzamento de compromissos e de interesses que mudam um bocadinho a história. E o presidente do PSD há 2 anos atrás atravessou-se completamente, arranjou uma guerra com o PSD distrital para me manter nas listas. Então não lhe podia voltar a pedir isso, não é? E eu próprio não estava também tão motivado quanto isso. Eu não mexi uma palha para dizer que estava chateado. Esta não inclusão é uma sequência então lógica daquilo que foi a relação e o trabalho, e agora vou citar nomes, Isaura Moraes e João Moura? Sim, talvez. A Isaura Moraes não faz parte da distrital, mas sim, talvez, sim. Mas também sem dramas nenhuns. As pessoas, os partidos valem muito mais que as pessoas é que fazem parte dos partidos. E nós neste momento temos um distrito, se calhar, mais PSD, tem mais presidentes de Câmara. Estamos numa fase de ir para o poder, de ir para o governo. O PSD pode ganhar as eleições. O Parlamento aí perde alguma força, perde alguma necessidade. E se calhar não é preciso tanta visibilidade, não é preciso tanta capacidade de trabalho ou este tipo de características. Podemos colaborar de formas diferentes. E também lhe digo, a lista do PSD, a pessoa que me vai substituir é ótima, Inês Barroso, é uma excelente vereadora da Câmara de Santarém, uma excelente professora. O PSD não fica a perder e até, aliás, acho que naquela área faz falta. Portanto, não há aí uma diminuição de capacidade. Há uma coisa diferente, há um estilo diferente, uma personalidade diferente, e sinceramente também acho que faz parte de rodar. Eu era o que estava lá há mais tempo, dos 3 deputados de Santarém, apesar de ser o mais novo, era o que estava há mais anos. Portanto, é normal que se tivesse que mudar, até por uma lógica de rotatividade, fosse assim. E se tudo correr bem,
outros protagonistas vão aparecer e outros aqui de Tomar e de outros lados. Faz parte. Eu não queria ser deputado a vida toda, não é? Não foi para isso que eu estudei. Perante todo este trabalho nestes últimos anos que foi feito, já houve aqui algumas palavras, algumas ações que considere que sim, este é o reconhecimento do trabalho que eu fiz? Isso. Mas são as mais simples que mais importam. As mais genuínas, as mais inesperadas, ou até aquelas que vêm dos adversários, ou já tive vários casos de pessoas que disputaram comigo a Assembleia Municipal de Mação durante muitos anos e que reconhecem o nosso trabalho. Tenho a certeza que os próprios deputados do PS reconhecem que algumas vezes coisas que eles não poderiam fazer, que nós fizemos ou que eu fiz, e que os ajudou a resolver problemas, mas à vontade, olha, desde o ex-diretor do hospital do Médio Tejo, desde os bombeiros, que são aquela classe com quem mais me dei, e que esse reconhecimento é brutal. Eu acho que hoje em dia posso ficar sem gasolina ou furar um pneu em todo lado, que nunca vou deixar de ter ajuda, sobretudo da parte das autoridades, das forças do CEF, de muitos empresários, de muitas IPSS, de muitos professores, da parte, olha, das duas escolas, dos 2 politécnicos do distrito. Isso é o que compensa mais. Isso sim. Eu às vezes eu ficava sempre, quando fico triste quando penso no meu pai que faleceu, eu tinha 12 ou 13 anos. Eu sei que não substitui, mas a quantidade de gente, quando sabe que eu sou filho do Rui Marques, me diz: tu és filho do Rui Marques, teu pai era isto e aquilo. Aquilo não é que substitua, mas compensa um bocadinho, alivia a dor. E portanto eu acho que tem muita gente que tem os pais vivos e não consegue ter aquilo, ou porque não eram como o meu pai, ou porque não eram deste estilo, ou não interessa. E o facto de uma pessoa deixar de ser deputada tem 2 coisas. Podem dizer mal: é isto, é uma besta, é não sei quantos, é bruto, era muito bruto, berrava e não sei o quê, mas era trabalhador. E portanto, não podem dizer que eu era um dos que não contribuía para a qualidade do Parlamento. Não, isso não podem dizer. Irritava muita gente, até aqui em Tomar há muitos que se irritam comigo, mas eu ao menos não trato mal nem as mulheres, nem trato mal as pessoas, nem sou lambão, isso ninguém me pode acusar disso. 12 anos, deu para criar... 10, não são 10, 12. Exatamente, pronto. São 10. 12. Faltava meio mandato, ainda fica aqui a haver 12. Exatamente. Este período deu para criar amizades mesmo... No Parlamento? Sim. Sim. Não diria que... Alguns deputados do PSD que já foram embora e que ficaram meus amigos. Hoje, atualmente, não há assim muitos que eu diga assim: olha, este veio ao meu casamento ou veio ao meu aniversário. Há alguns. Mas dos outros partidos, aliás, com o Costa é uma boa relação, como já vocês percebem aqui, até com outros deputados do Partido Socialista e de outros partidos, com muito respeito. Uma coisa é ter respeito por muita gente. Amizades há várias, às vezes umas surpreendentes. Há muita gente que não acha estranho como é que o deputado do PSD está bem com o gajo do Bloco de Esquerda. Mas eu lembro que fizemos ali várias coligações positivas para safar. Olha, os politécnicos, por exemplo, com o Bloco de Esquerda, tenho relação com 1 ou 2 deputados, que é uma boa relação, com deputados do CDS, do PCP. Sim, a relação é... Eu pergunto isto porque, acredito eu, se calhar há muitas pessoas que se aproximam de um deputado tendo em consideração a influência que esse deputado poderá ter. Aqui uma questão de interesse. É possível aqui perceber... estava a falar de amizades com aqui dentro do Parlamento e aqui também fora dele. Isso obviamente. Mas também há uma coisa que lhe garanto. No dia que um tipo deixa de ser deputado, isso desaparece tudo. Não há... Os amigos vêm-se a seguir. Isto é uma pessoa, quando faz falta, as pessoas aproximam. Mas nós também aprendemos a distinguir as pessoas. Não é? Eu sempre procurei ajudar todos aquilo que eram empresários, instituições do Distrito de Santarém. Claro, mas a partir daí não há uma relação de amizade com muitos deles. A seguir pedem a outros. Não é por aí. O reconhecimento é importante. A memória também às vezes fica. Agora, claro que as pessoas têm mais interesse, como têm mais interesse em falar comigo agora que saí, se não tivesse saído não tinha tanto interesse. Mas isso é normal, portanto faz parte do processo da vida. Eu sempre me habituei a estar também um bocadinho no meio do foco, no meio da luta, no meio das guerras, desde o tempo da faculdade, do liceu, nunca me escondi. Portanto, habituado a viver com as luzes da ribalta e com os efeitos negativos disso. Portanto, agora já posso dizer disparates à vontade nas redes sociais, já ninguém vai dizer: o gajo é deputado do PS, não pode dizer isto. Agora já posso dizer. Portanto, agora já posso fazer outras coisas que não fazia, não é? Muito bem, então não 12, mas 10 anos, por razões óbvias. Qual é que foi aqui a grande bandeira, ou grande trabalho? Há aqui, dentro de todas essas intervenções que foram feitas, há aqui alguma que fique marcada na memória? Aqui em defesa do Distrito de Santarém, por exemplo. Pois, às vezes é um bocado injusto escolher uma, porque foram tantas que eu às vezes já nem me lembro. Mas aquela que talvez tenha marcado mais, a mim pessoalmente marcou muito a questão dos fogos e dos incêndios,
porque o distrito foi muito prejudicado, e ainda por cima foi o meu concelho, eu tentei sempre nunca beneficiar a nação, mas naquele caso foi mesmo o meu que foi mais prejudicado, e eu acho que também pode ter sido prejudicado por eu ser uma voz muito forte nessa área de trabalho do governo, mas conseguimos inverter o ciclo. Foi por um lado provar que o governo agiu mal, que as forças de segurança, as forças de proteção civil agiram mal, houve até um comandante que foi despedido, depois na parte das imunizações fizeram a geneira outra vez e nós ganhámos em tribunal. Até aí, ainda bem que eu estava no Parlamento nessa altura para denunciar, para criticar, para exigir, e incluía sempre o resto dos concelhos do distrito que também foram afetados. Essa é talvez aquela que me tocou mais no coração. Mas depois acho que aquela que me marcou mais também, e as pessoas reconhecem isso, foi a questão da poluição do Tejo, que foi um trabalho de 2 ou 3 anos. Começou por ir descobrir uma conduta debaixo d'água em Vila Velha de Ródão que diziam que não existia, nós descobrimos. Eu, o Arlindo Consolado Marques e o Mário, o saudoso Mário, que está agora imigrado, que fomos lá de barco ver. E isso foi um trabalho de vários anos e hoje há resultados nisso. E depois há coisas mais pequenas, simbólicas. Eu, por exemplo, os meus amigos aqui de Tomar sabem a paixão que eu tenho pelo aqueduto de Pegões. Eu nem sabia que existia. Uma vez estava a falar com o presidente do turismo, ele nem sequer sabia que existia um aqueduto de Pegões no Tomar. Fazia a mínima ideia. Eu mostrei-lhe a fotografia e ele, isso é muito giro. As pessoas não sabem. Para tentar também divulgar e trazer investimento para a recuperação, há coisas que têm muito orgulho também. Eu ter ajudado a trazer cá o Presidente da República na inauguração da Charola do Convento de Cristo. Foi uma forma de dar visibilidade à inauguração para as pessoas saberem que teve ali um investimento, que teve um investimento privado. São coisas que tocam, não é? Que a gente sabe que teve um resultado prático. Ou, por exemplo, as histórias dos politécnicos, de tentar corrigir aquilo que foi o subfinanciamento do governo, no caso de Tomar e no caso de Santarém. Aí era mais difícil porque eu estava a dar a cara pelos meus politécnicos. Sim. Não estava a ser tão imparcial como devia ser, mas era eu que dava a cara por aquelas coisas. Estas foram lutas muito, muito importantes. É curioso que a nível distrital foram mais ligadas à área do ambiente, se nós formos a ver aquilo que eu me destaquei mais e que me empenhei mais, porque o resto eram questões nacionais, não é? O problema dos bombeiros não é só do Distrito de Santarém, é a nível nacional. A questão das escolas, da educação, do ensino superior, não é só a nível distrital, é a nível nacional. Mas aí conseguimos fazer algumas coisas. E também na área da saúde houve algumas coisas que conseguimos fazer, ainda no tempo do governo da Troika e a seguir, aqui com o Médio Tejo, que deixou de ser o Triângulo das Bermudas, dos hospitais. Havia aqui, o Partido Socialista sempre quis dar a ideia que queria dar tudo e ter os serviços todos nos 3 hospitais, o que era manifestamente irrealista e impossível. Mas eu acho que mesmo assim conseguiu-se com alguma responsabilidade recuperar ao longo destes últimos anos, e é um trajeto que não foi interrompido. Portanto, desde com a administração que saiu, que foi nomeada no tempo do PSD, e o PS manteve-a sempre em funções, eu acho que se conseguiu melhorar apesar das dificuldades estruturais destes hospitais. Acho que apesar de tudo conseguiu-se melhorar o que havia. Mas tudo assim, de repente é isto. Há outra coisa que eu me orgulho muito, que as pessoas não sabem, acho que agora já posso contar, que tem a ver com a vinda do wakeboard para esta região. Que há uns anos houve um empresário que pediu ajuda para trazer aquilo para cá, porque queria trazer o wakeboard do Campeonato do Mundo. E na altura eu e mais um colega meu falámos com esse empresário e dissemos: não queremos nada em troca, só garantir que vocês metem um cable park em cada concelho. Curiosamente o único que não teve foi Mação, que era o meu. E em troca nós ajudamos a fazer os contactos com a APA e não sei quantos, e apresentámos alguns presidentes de Câmara, e nunca ninguém nos viu a dizer fomos nós que trouxemos, mas agora já se pode dizer. E hoje é um sucesso. Hoje é um sucesso para aqueles que souberam aproveitar. Na altura foi a Câmara de Ferreira do Zezer, que era aquela que estava mais ali forte no wakeboard, mas o resto da comunidade internacional também alinhou, e o empresário portou-se bem na altura, que é o homem que faz as 7 maravilhas, o Luís Segadães, que era meu amigo. E hoje em dia é um negócio que traz negócio para Tomar, traz negócio para estes concelhos todos, mas o trabalho dos deputados também é esse, é ajudar a criar riqueza nas suas terras de forma transparente e sem beneficiar nada com isso, que isso é o mais importante. Nós podemos sempre ajudar as empresas, ajudar os empresários, como deputados, não há problema nenhum com isso. Agora, claro que temos que a nossa função é essa, como ajudamos pessoas, como ajudamos empresários. E sobretudo, se servir as pessoas de cá, ainda é melhor. Pronto, um deputado é eleito pelo respectivo círculo, mas depois costuma dizer-se que é o deputado da nação. A minha questão é a seguinte: é sempre fácil conciliar aqueles que são os interesses do distrito de Santarém com os interesses do partido, com os interesses de outras regiões? Não é nada fácil, e às vezes os partidos a nível nacional não têm flexibilidade para isso. Por isso é que eu digo, mais uma vez, o facto de termos gente com visibilidade, com importância junto dos decisores dos partidos é muito importante,
porque ajudam a tomar decisões específicas ou a evitar que o partido se alinhe num determinado voto. Porque às vezes há aquele teatro que é um bocado de Palerma, que é, por exemplo, o PS vota contra os descontos nas portagens. Exato. Mas depois mete 3 patetas a fazer de conta que são a favor, representando o seu distrito. Mas aquilo não vale nada. Quer dizer, o importante é que essas pessoas influenciassem o distrito, o partido, a votar com o seu distrito. Agora, e não há 3 ou 4, só fazer o número para não levarem porrada quando chegarem a casa, é uma patetice. Não vale a pena. E isso acontece várias vezes. O PS, por exemplo, de Castelo Branco, chegou a ter outdoors a defender o fim das portagens e depois, quando chegavam a votar, era ao contrário. É ridículo. É isto que tira credibilidade à política. E, às vezes é uma decisão complicada, é muito complicado. Eu costumo dizer, quando as pessoas perguntam porquê é que tu não votas de forma diferente, nós temos que reconhecer, por mais... Eu, se calhar, na última eleição, representava votos mesmo meus, as pessoas reconheciam-me, eu tinha visibilidade. Mas na primeira vez não. Na primeira vez fui eleito aqui na lista do PSD. Ponto. Temos que ter consciência disto. Se o sistema eleitoral mudar para o voto preferencial, que é o que eu defendo há muitos anos, e o voto preferencial é o quê, para quem não sabe? É, as pessoas votam num partido, portanto, tem 2 votos, tem um voto no partido A, e depois dessa tem uma lista de deputados, 20 ou 30, e votam num. Até aí, o gajo é o gajo mais votado, ou menos votado, ou o segundo mais votado, não é? Aí há uma legitimidade própria. Porque quem vai votar em mim vai votar no PSD por causa de mim, ou vai votar, mas vota no PSD e depois vota em mim, que também preferiu a mim, certo? Aí há uma legitimidade própria. Aí temos condições de chegar a uma revotação e dizer assim ao presidente do grupo parlamentar: calma lá, mas eu aqui voto diferente, eu não gosto, eu sou contra isto. E sobretudo quando as coisas não são discutidas. E esta mudança do sistema eleitoral, para mim, traria muito mais força aos distritos, é verdade, mas também criava mais ingovernabilidade, menos estabilidade, porque depois não há tanto alinhamento. Porque quando estás numa bancada grande, tens muito menos oportunidade até de falar do que os outros. Mas acabas por ter que ponderar muitas vezes estas coisas. Agora, o trabalho bem feito é quando nós começamos antecipadamente, vemos que vai haver um voto que pode ser diferenciado, e nós temos que começar antecipadamente a garantir que vai para o sentido que o distrito quer. Olha, a questão do aeroporto, por exemplo. Era preciso garantir que o PSD não ia defender intransigentemente o Montijo, porque o distrito de Santarém queria apostar, por exemplo, em tanques. É preciso preparar isso com alguma antecedência. E aí não há o tal conflito de interesse entre deputados até da mesma bancada? Aqui há um conflito de interesses. Por exemplo, eu tenho um interesse que é beneficiar o meu distrito, que colide com o interesse alegadamente nacional, por exemplo, de fazer o Montijo. Mas eu acredito, por exemplo, que o interesse nacional neste momento nem é fazer o Montijo, nem é tanques. O interesse nacional é fazer o aeroporto definitivamente em Alcochete, que também beneficia o distrito. Tanques pode ser aqui uma válvula de escape até se garantir isso. Agora, é inevitável, e falamos de tanques, que tanques venha a ter outra importância, seja em termos de aviação para logística, para mercadorias, seja voos low cost. Há aqui uma infraestrutura que tem que ser valorizada, claramente. Agora, esse conflito de interesse existe muitas vezes. Existe, claro. Esta não é a questão que eu devia ter colocado logo nos inícios. Houve aqui trabalho conjunto entre o Duarte Marques e quem ainda, estamos nesta legislatura ainda, quem foi eleito pelo Distrito de Santarém? Do PSD ou dos outros do PSD? Claro que sim. Sim? Não, sim, nós estamos bem. Não, então nós estamos todos bem, falamos bem, quer dizer, temos algumas divergências de alinhamento político, mas isso houve muito trabalho conjunto. Eu sei, por exemplo, todas as perguntas que eu fiz, e são se calhar uma porcentagem tiveram muito elevada, concordância de todos os outros elementos. Nunca ninguém discordou, portanto, não é isso. Eu faço uma pergunta sobre o Almonda. Sim. Eu mando para os meus colegas e eles dizem que sim. Acho que às vezes podem dizer, altera aí uma vírgula. Sim, então eu nunca deixei de fazer isso. E sempre que fiz visitas e não sei o quê, sempre anunciei. Não, isso há. E quando foi, por exemplo, a questão da CCDR, nas áreas que nós trabalhamos mais, a questão da nova NUT, foi uma questão que falámos e que eu sugeri: olha, temos que apresentar uma resolução. Não foi eu que fiz, até foi o João que fez, mas era uma área até da competência e muito acompanhada pela Isaura. Não, aí nós colaboramos. Quer dizer, podíamos colaborar mais, claro que sim, mas não colaboramos. Até com os outros partidos nós colaboramos. Porquê é que não havíamos colaborar? Não, isso sim. A relação não é atenção, a relação não é má. Há aqui uma questão de opções políticas, de alinhamentos, solidariedades, de visões diferentes. Mas, por exemplo, porquê é que uma ação tem que ter sempre um deputado? Porque é que a Orem tem que ter? Porque tem muitos eleitores, está bem? Mas se calhar agora é a vez de Tomar ter um deputado, Santarém não tinha, Rio Maior tem agora, Abrantes não tem há muito tempo, porque é que uma ação há de ter sempre? Isso aí é tranquilo. Agora, claramente colaboração, sim. Alinhamento de algum pensamento, algumas divergências num ou outro momento, mas que depois alinhámos e, portanto, tomámos uma posição comum.
porque há pessoas que acham que deve ser mais por aqui ou mais por ali, mas isso é normal dentro dos partidos. E do ponto de vista estratégico também, a ideia às vezes aqui é, e para quem conhece, para quem não conhece esta realidade, às vezes o importante é não nos pisarmos, percebe? Com lá deputados que são 3 ou 4, cada um tem as suas áreas definidas e os que estão nas suas áreas, quer dizer, nas áreas da agricultura não me metem, era o João Moura que liderava, eu ia atrás, no que fosse preciso, não é? Podia dar uma opinião ou outra, mas eu não me metia naquilo, ele não se metia na proteção civil, ou eu não me metia no ambiente, muitas vezes era difícil não meter, porque eu gostava muito. Mas pronto, nós ajudamos com opiniões, pelo menos eu sempre fui aquele que fui ter, podíamos fazer isto e fazer aquilo e fazer o outro. Sim. Normal. Até às vezes com os outros deputados nós fazemos com os outros partidos, vocês deviam dizer isto, que era importante para o distrito. Sim, tranquilo, sempre fizemos isso. Já tivemos uma abordagem aos assuntos que mais marcaram e que mais ficam na memória, e pedras no sapato. Também há assuntos que tendencialmente deveriam ser a prioridade e que continuam a sê-lo. Olha, eu acho que o caso mais escandaloso, e vocês aqui assistiram a essa conversa muitas vezes, é a história da Ponte da Chamusca, que é irreal, é uma coisa inacreditável. E nós não conseguimos resolver isso. Depois há a questão também da falta de investimento público no distrito, porque o distrito, apesar de, costumo dizer, os presidentes de Câmara, sobretudo os do Partido Socialista, têm que gritar mais alto. Porque eu lembro-me bem quando era no tempo do governo da Troika e do governo do PSD e CDS, que é presidente acima do Médio Tejo, sempre que havia alguma coisa, começava aos berros contra o governo. E agora vê-se um silêncio demasiado complacente que não pode continuar. O distrito de Santarém é provavelmente o distrito mais maltratado por este governo. É uma vergonha. Eu até estranhei como é que o PS repete o cabeça de lista. Porque a forma como o distrito foi tratado, no PRR, no PT 2020, e tudo o que é investimentos do Estado, até durante a pandemia, é uma coisa inacreditável. Até que a história agora da distribuição dos centros de coordenação dos bombeiros, deve ser, para mim é maior. Eu não percebi isso. Eu pensei assim, isto é uma frustração porque eu não consigo resolver este problema. Ou, por exemplo, a história da linha ferroviária, da linha do Norte, é inacreditável. Como é que não? É a linha mais perigosa do país, a que mais circula, e como é que não conseguimos resolver aquele assunto? Há muitos casos destes. E, portanto, é uma frustração. Sim, é uma frustração grande. E perceber que há alguns investimentos estratégicos na área das infraestruturas, quer da rodovia, quer da ferrovia, são aqueles que podem ajudar as empresas a crescer mais. Eu acho, por exemplo, o Distrito de Santarém tem uma proximidade a Lisboa que devia garantir mais investimento, até privado, que devia chegar cá mais rapidamente e que não chega. Essa proximidade não é rentabilizada. Essa proximidade não é rentabilizada e às vezes até prejudica, porque não é bem nem é carne nem é peixe. E depois, às vezes, temos medo de tomar certas decisões. Eu há dias havia aí uma conversa sobre a história do ramal, do comboio de Lisboa para cá. O mais importante não é ter um comboio de Lisboa para tomar. O mais importante é ter um comboio rápido do entroncamento para tomar. Porque de Lisboa para entroncamento há muitos. Agora, vir de Lisboa para cá, no regional, que demora 2 horas e tal ou quase 3 a chegar a tomar, mas isso é porque não há outra solução. Nós temos que olhar para as coisas com alguma capacidade, flexibilidade, e perceber que o importante não é ter um comboio de tomar a Lisboa, ou de Lisboa a tomar. É ter uma linha de comboio que nos permita chegar o mais rápido possível e o mais barato de Lisboa a tomar. Nem que para isso tenhamos que mudar de comboio no entroncamento. Agora, este saudosismo de querer manter tudo como estava é um disparate, porque prejudica as pessoas. E isso é daquelas coisas que nós temos que conseguir mudar. Esta região, Tomar, eu costumo dizer que Tomar é o segundo concelho mais interessante depois de Mação, porque é bonito, quer dizer, tem aquilo que um presidente de Câmara não consegue fazer, Tomar já tem. O que é que tem? Tem um património cultural e histórico inacreditável. E tem um património imaterial brutal também. O resto é fazer esgotos e tapar e resolver problemas que outros concelhos que não têm isto já resolveram. Portanto, isto é ser um polo de desenvolvimento da região, de potência, como já foi no passado. E, portanto, como falo de Tomar, como falo de Torres Novas, como falo de Abrantes. Eu acho que estas zonas precisam de ter outra dimensão e aproveitar agora até esta fase da pandemia, do teletrabalho, para que se perceba que o investimento privado pode ser mais barato feito nestas regiões. Um trabalhador, por exemplo, qualificado com um bom salário, tem uma vida melhor aqui do que tem em Lisboa, paga menos de casa. Não é que tenha que receber menos, não, é que com menos dinheiro vive melhor. Porque em Lisboa, uma pessoa com 1.500 euros é pobre. Em Mação ganha um ordenado de 1.500 euros, é quase rico. Portanto, nós temos que conseguir atrair este tipo de indústrias, até porque estamos numa fase em que há uma carência brutal de mão de obra, é um desespero por parte das empresas, e já não basta atrair empresas, precisa atrair empresas e pessoas. As pessoas só vêm através se houver emprego.
Mas se houver emprego, se houver uma boa escola, se houver uma boa universidade, se houver um bom jardim, e portanto nós temos que começar a perceber que temos que atrair mais gente, e apesar de Tomar ser até uma exceção, porque Tomar tem muita gente que vai e vem todos os dias, mas não pode demorar o tempo que demoram a ir para Lisboa, as pessoas têm que, senão deixam de vir, não é? Ou deixam de ir. Temos que criar. Eu costumo que quando nós propusemos, a malta esquece, mas vocês lembram-se, quando começámos a discutir a história da redução do passe, que agora acabou por ser para aqui, a proposta inicial todas é do PSD, que era alargar a coroa da zona circular de Lisboa até o entroncamento. Porquê? Porque nós achávamos que havia aqui movimentos pendulares diários que tinham que ser compensados e portanto, não fazia sentido uma pessoa que vai da Azambuja para Lisboa pagar 35€, mas se vier do cartaz pagar 100 e não sei quantos, era um disparate. Depois o Governo lá fez este programa dos passos sociais e alargou até aqui. Mas mesmo assim, quem vai de Lisboa para Tomar e Tomar para Lisboa, do entroncamento, não pode demorar tanto tempo. No fundo, isto é uma zona quase, uma área metropolitana, onde nós somos um país muito pequeno. Ok, ninguém vai de Mação para Lisboa todos os dias. Há quem vá, mas ninguém faz isso de vida. Ou pouca gente faz. Mas nós temos que assumir como normal que as pessoas possam passar a trabalhar, possam continuar a trabalhar ou no cartaz, ou não sei onde, e vir dormir a Tomar, isto ser assim uma... No fundo, isto é o futuro, não é? Mas para isso é preciso criar condições, e nós temos que exigir condições. Não podemos continuar a ter um governo, e a própria Ministra da Coesão reconhece, tão centralista, porque o desvio que houve de fundos comunitários, o não investimento, até com o PRR, em obras aqui no Distrito de Infraestrutura que são vitais. Continua a pôr aqui a porcaria da merda dos outros, passa a expressão de poder dizer isto aqui numa rádio, mas é vir para aqui tudo o que é resíduos perigosos e nem sequer fazer a porcaria da estrada ou da ponte para a Chamusca. É tratarem-nos mal. E algum dia há aqui um descalabro com a linha do Norte. Eu quero ver quem é que vai assumir as responsabilidades. O Distrito, às vezes, por mais barulho que nós façamos, parece que vive apagado no coração daquela gente. Porque o Distrito de Santarém está demasiado próximo de Lisboa para ser interior. E não está demasiado longe para poder usufruir de outras coisas. Mas essa... É um pau dois o poder local deveria fazer mais do que aquilo que faz. Por exemplo, aqui na questão da chamusca e destas prioridades que temos. A chamusca aí o poder local, para mim, é o principal responsável. Está calado? Acha? Com todo o respeito, acha que se isto fosse em Tomar, a Anabela estava tão calada? Eu sou do PSD, acha que ela se calava? Ou acha que se isto fosse no outro lado de qualquer... Sei lá, se isto fosse em Almeirinha, acha que o Presidente da Câmara de Almeirinha estava calado? Claro que ali é culpa do Poder Central e é culpa da Câmara. Eu não sei como é que aquelas pessoas continuam a votar no Partido Socialista ali. E, portanto, aí as pessoas também têm... Agora, eu também acho que o Distrito, e é verdade, os nossos autarcas têm que ser... alguns são, nós temos excelentes exemplos, mas eu, por exemplo, não posso deixar de dizer que em termos de governo, quando nós temos um governo da nossa cor partidária, nós não podemos ser os bons alunos, porque senão pisam-nos mais ainda. É no tempo do nosso governo que nós temos que exigir mais, tal como aos deputados. Eu costumo dar o exemplo do meu Presidente de Câmara de Mação. É tão duro com o governo do PSD como é do PS. Aliás, ele costuma ser mais duro com governos PSD do que com governos socialistas, porque se sente mais condicionado para não dizerem que é aproveitamento político. Portanto, veja o quão injustiçado ele estava quando diziam que ele estava a fazer o frete contra o Cabrita para fazer o frete ao PSD. Não, ele está muito furibundo com alguma coisa. E eu acho que os presidentes de Câmara, quando é o nosso partido que está no poder, têm uma obrigação maior de levantar a voz. E infelizmente dão demasiada cobertura. Eu reparo aqui, por exemplo, no distrito ao lado de Porto Alegre, os presidentes de Câmara do Partido Socialista vão encobrir a falta de meios da GNR. Depois de carradas denúncias da Associação Socioprofissional da GNR, fomos a ver o presidente de Câmara que liderava aquela CIM, que é o da Ponte de Sor, nunca falou daquilo numa reunião da CIM, nunca fez nada. E havia ali esquadras da GNR, postos da GNR, sem ninguém, como há aqui também. Portanto, aquilo que eu penso é que a nossa região precisa que mais gente se una. Se calhar precisa que os presidentes dos politécnicos também falem mais em nome da região. Eu diria, há demasiada concorrência, se calhar. Há demasiada concorrência como... Neste caso também entre politécnicos, entre presidentes de câmaras, não? Agora há uma boa relação. Eu acho que agora finalmente há uma boa relação e isso é bom. Portanto, mais vale ter dois que se dão bem do que ter do que ter só um, não é? Sim. Se puderem colaborar e não se pisar, melhor. Mas eu acho que o da CIM devia fazer parte do presidente da CIM do Médio Tejo. Se calhar o presidente do Politécnico de Marte devia fazer parte de algumas reuniões. Porque há aqui é um luxo ter aqui um politécnico só desta região. Eu acho que o distrito muitas vezes está demasiado dependente, e eles não têm culpa, mas dos presidentes de Câmara, mas temos que ser mais a fazer as coisas. E daí eu às vezes diria, se calhar a regionalização faz falta para termos mais peso. Eu acho que a próxima NUT pode vir a ajudar a resolver o problema. Mas é que nós no Distrito de Santarém temos aqui um bocadinho entre Lisboa e Coimbra, não temos uma NUT própria, não temos a igreja é para um lado, a cultura é para o outro, e isso prejudica-nos muito. Por isso é que eu às vezes digo que a regionalização
é bom porque era uma espécie de uma varridela nisto tudo, para pelo menos ficar tudo igual em todo lado, que é um disparate, as diferenças no turismo, as diferenças em tanto lado, que acabam por desviar e desfocar as atenções. Agora estamos em altura de campanha para as legislativas, sem especificar nenhuma força partidária, nenhum candidato, mas a verdade é que é extensível a todos eles, ou são extensíveis a todos eles, promessas relativas ao distrito de Santarém. Quando se fazem promessas para o distrito em eleições legislativas, sabemos nós, eleitores, que essas promessas vão ser execuíveis ou são apenas, e vou usar esta expressão, música para os nossos ouvidos nesta altura de apelo ao voto? Eu aqui há uns anos fiz uma campanha com o Nuno Moraes Charmente e ele dizia: eu não faço promessas, assumo compromissos. E nós temos que ver as promessas. Quer dizer, uma coisa é um tipo prometer que vai fazer uma coisa, outra coisa é assumir um compromisso que vai defender determinada coisa. É a minha questão, porque lá está, diferente. prometer que vai fazer... Não, calma. Por exemplo, se eu disser assim, olha, eu vou defender isto, o funcionário acredita que eu vou fazer isso. Agora, se eu lhe disser que vou conseguir garantir isso, este gajo está mal a gravar. Há casos e casos. Até porque muitas vezes já acaba por acontecer o contrário. Em campanha promete-se uma coisa e depois já se sabe que a posição do partido é completamente contrária a isso. Eu quero ver é... Porque não justifica, e às vezes temos aqui o Hugo que fazia isso às vezes. Mas eu fiz um comunicado da Conselhia a dizer que estava contra, ou fiz uma declaração. Não, isto é bullshit, o que é que isso tem a ver? Isso não resolve nada. Eu queria ver se o gajo renunciasse ao mandato de deputado, se votasse contra, se arranjasse um basé. E isso é que tinha feito agora, fazer uma declaração de voto? Ou fazer um comunicado da estrutura local do partido a dizer que está em desacordo? Isso é conversa fiada, isso é para um gajo se sentir melhor quando vai dormir ou quando vai ao café. Acho que o que nós temos que assumir é compromissos de trabalhar. E depois, claro que há áreas-chave que é preciso garantir. Por exemplo, o PSD hoje em dia tem uma posição muito vincada, que demorou muito a atingir, que era, por exemplo, permitir que existam doutoramentos nos politécnicos. Se calhar em Tomar só pode haver um. Não há quantidade ou qualidade para ter mais do que esse. Mas se calhar tem mais qualidade para dar um doutoramento em arqueologia do que tem uma universidade qualquer deste país que não tem lá os cromos que há aqui em Tomar nessas áreas. Mas isto foi uma mudança que demorou a fazer. Agora, hoje o PSD aqui pode dizer isto. Mas se fosse há 2 anos atrás, arriscava-se a chegar à Assembleia e depois a posição oficial do partido ser ao contrário. Vamos dizer que queremos baixar o preço das portagens. O PSD propôs baixar 50%. O PCP propôs acabar com elas. Isso é irreal. Eles nunca sequer propuseram no Orçamento de Estado, nunca fizeram depender um Orçamento de Estado de acabar com as portagens, porque sabiam que isso era impossível. Então, o PCP faz de conta e o Bloco. Os deputados do PSD hoje podem dizer às pessoas: não, nós já propusemos 50%. O Governo não cumpriu os 50% e vamos corrigir, vamos fazer uma proposta para baixar mais um bocado, para ficar os 50% do preço inicial. Os deputados do PC podem prometer isto, podem defender isto. Como hoje em dia, a história da NUT, da nova NUT. O Costa anunciou isso para 2027, 26, não é para agora. Mas agora que se está a negociar este proposta de programa quadro, se calhar valia a pena antecipar isso. Para o programa quadro que vai começar agora. Ora, os deputados eleitos por Santarém, ou aqueles que venham a ser eleitos, não é normal terem um programa próprio. Por acaso, há 2 anos atrás nós não chegámos a ter programa em Santarém. Mas é normal que se tenha um programa de compromissos para as pessoas. Agora, claro que às vezes há um bocadinho... a malta estica-se um bocado. Quais é que deverão ser as prioridades para os próximos 4 anos, isto acreditando que vamos ter pela frente mais 4 anos? Eu não tenho dúvidas nenhumas que a principal prioridade agora é recuperarmos esta crise económica, porque a pandemia provocou uma grande crise económica e isso é talvez a maior prioridade do país. Mais em Santarém do que nos grandes centros urbanos? Mais em Santarém, distrito? Não, eu acho que é por todo lado. Aliás, eu diria que nas zonas com mais consumo, com mais comércio, porque as empresas acabaram por continuar a funcionar, mas houve menos consumo e há um aumento brutal de preços, ainda não se estão a perceber da inflação, mas nas áreas, por exemplo, da construção civil, na área do ferro, a gasolina, o gasóleo, isso são aumentos de custos muito grandes e o Estado conseguir compensar, manter o poder de compra dessa inflação às pessoas, vai ter custos muito elevados. Eu diria que a principal questão neste momento é garantir que vão falir o menor número de empresas possível e que se conseguem safar. Depois pensarmos em começar a crescer outra vez, ou crescer com o crescimento como deve ser. E isso deve ser a prioridade. Antes de falarmos de investimento público, daquilo e outro, é garantir que a economia se mantém. Porque enquanto nós estivermos ligados à máquina, portanto, com a União Europeia a financiar os layoffs, com a União Europeia a financiar a despesa pública para a saúde, a despesa pública para a educação, enquanto isso estiver a acontecer, nós estamos bem, estamos ligados à máquina. O problema é quando se desliga da máquina. Temos de estar preparados para nos aguentar sozinhos. E a história das moratórias, o fim das moratórias, etc. É um problema muito grave. Eu acho que o Governo, nós estamos a alertar para isso há muito tempo, que era preciso preparar um bocadinho um phasing out. Agora, vamos ter três quadros comunitários a funcionar em paralelo, que é a Bazuca,
o anterior, que ainda tem 8 mil milhões de euros, e o próximo, e portanto vamos ter muito dinheiro, tomara se calhar Portugal ter capacidade para o executar todo e para o executar todo bem. Vai haver liquidez da parte de investimento público. Mas temos capacidade de fazer as coisas bem feitas, que não é gastar, é investir. Eu acho que este governo, a geringonça e os socialistas são espetaculares a gastar, a criar mais despesa e mais encargos, que depois, quando falhar este tipo de investimento que vem lá de fora, não temos dinheiro para poder manter aquilo. Nós temos é que criar investimento reprodutivo. Como falámos aqui muitas vezes, os fundos comunitários servem para fazer investimentos que o Estado sozinho não consegue fazer, ou as empresas, para criar mais valias, para criar valor. Não é para criar mais despesa. E infelizmente, demasiadas vezes fazemos isso. Eu acho que essa é que é a grande prioridade. Agora, para o Distrito de Santarém, claro, vamos voltar ao mesmo, é o investimento reprodutivo, apoiar as empresas, garantir que as infraestruturas necessárias funcionam, fazer aqui um investimento na questão também do comboio e da ferrovia, obviamente, e garantir, por exemplo, uma questão que está a acontecer nesta zona mais do Médio Tejo, tem a ver com os projetos, os novos programas, projetos piloto na área da reflorestação, de garantir que isso vai correr bem. No caso de Nação tem 8 projetos, é preciso, tem 8 freguesias, quase todas, é preciso garantir que isso corre bem, porque isso é uma oportunidade única. Há dinheiro, finalmente, para fazer aquilo que sempre se pediu na área da paisagem. E eu acho que isso é uma oportunidade que nós temos que aproveitar. Isso é uma oportunidade. Muito bem, o tempo passa efetivamente a correr, já estamos na reta final. Voltava um pouco ao início da nossa conversa, até para marcar aqui este cessar de funções. Ainda faltam algumas semanas, mas Duarte, acredito eu, a família agradece, entre aspas, ou sem elas, este agora desligar mais efetivo da política. Vamos lá ver, eu tentei sempre, desde que tive as minhas 2 filhas, não as prejudicar por causa da política, ok? E, portanto, nunca deixei de lhes ir dar banho, de as ir buscar à creche, de as adormecer, acho que elas não foram, até porque coincidiu com uma fase de confinamento. Feliz ou infelizmente, as minhas filhas não notaram que é um pai da política, o pai que é da política ausente. E, portanto, desse ponto de vista, acho que elas não vão sentir diferença nenhuma. Claro que se calhar agora é que posso ter que começar a ter horários, vou deixar de ter uma pessoa quando é deputada está muito dependente da sua ética de trabalho, portanto nós não temos um horário, não temos alguém a controlar a entrada e a saída quando é que desligamos e ligamos, ou tu tens uma capacidade de trabalho grande, de planeamento e de autogestão, ou então podes não fazer ponta de corno, muita gente se calhar não repara. No meu caso reparavam sempre se eu fazia muito ou pouco porque notava-se. Mas portanto isso acaba por tirar algo. Temos muita flexibilidade, mas muita responsabilidade. Claro, eu agora, quando for trabalhar para o setor privado, não sei ainda o que é que vou fazer em concreto, porque tenho várias hipóteses em cima da mesa, mas se tiver um horário fixo, não posso, como às vezes podia, ir buscá-las mais cedo à escola, e tipo às 3 da 4 da tarde ir buscá-las como fazia à sexta-feira, ou à segunda-feira, quando tinha só coisas de manhã, elas à tarde podiam ir à creche. Não vou ter essas vantagens. Portanto, mas há uma coisa que posso marcar férias. As pessoas não sabem, os deputados não podem marcar férias. Têm férias no verão e no Natal. Se faltam, não podem marcar 3 dias para ir não sei quantos. Portanto, isso também tem as suas grandes vantagens. Tem muitas vantagens. E por acaso não é. As minhas filhas acho que vão beneficiar. Acho que beneficiam sempre. Continuar a residir em Mação durante estes anos ajudou aqui um pouco a aliviar a pressão que se sente enquanto deputado? Não, eu residia em Mação ao fim de semana. Eu, desde que tive as minhas 2 filhas, desde a primeira, mudei a residência para Lisboa. Portanto, há 3 anos. Mas eu sempre fui a Mação ao fim de semana. Sim. Portanto, quer dizer, às vezes não ia a Mação, ia a outros sítios. Mas tinha uma presença regular na casa da minha mãe, que é a minha também e do meu irmão. E isso ajuda a manter o contacto. Porque quando vamos a Mação, paramos em Tomar, ou paramos em Torres Novas, ou paramos em Santarém, ou paramos em Abrantes, ou no Sardual. E dá para nos ter claro, eu nunca uma coisa que as pessoas sabem, quem me conheceu agora e antes, mas é igual, nunca deixou de ser assim. Ele sempre foi assim, sendo deputado ou não sendo, nunca mudou a atitude. Agora, é claro que a presença regular, mais efetiva, nos garante uma leitura melhor do terreno e do território e dos problemas, não é? Eu aí, por exemplo, a nota a diferença, desde que passei a viver em Lisboa, neste caso em Bucelas, que foi há menos de um ano esta parte, claro, tenho uma ligação menor, porque não vou tantas vezes, porque com as minhas filhas não posso ir tantas vezes como ia antes, não é? Ainda por cima, quando 2 estão próximas, se vou sozinho ou se levo, quer dizer, não é fácil, há sempre alguma que está doente, ou não sei o quê, a frequência não é tão grande. Mas claro que se nota que se perde um bocadinho, mas felizmente, hoje em dia, com o conjunto de tecnologia que temos,
Para mim os problemas continuam a ser os mesmos. Mas há coisas que nós apercebemos agora. Na campanha autárquica precisa de um problema no meu conceito que eu não tinha percebido, que era uma estrada que dava acesso a duas empresas cruciais, da água vital de uma fábrica de presuntos, que era muito estreitinha para a cidade 23 e os caminhões tombavam lá frequentemente. Mas ainda conseguimos, desde as autárquicas até agora, conseguimos acabar uma reunião com a IP, a IP vai assumir lá o trabalho, lá está. Foi fruto, se calhar, da minha boa relação com o Ministro da Tutela, que permitiu marcar a reunião rapidamente, porque ele percebeu que havia duas fábricas cruciais para um tecido económico, onde há 60 ou 70 caminhões por dia e 3 ou 4 tombam. É impensável. Isto tem que se resolver. E a Câmara de Mação chegou-se à frente, a IP chega-se à frente. Ainda se conseguiu resolver aqui à última da hora. Vamos ver se a coisa vai correr bem. Mas sim, e continuaremos a fazer isso, mesmo não sendo deputado, claro que vou continuar a tentar ajudar a resolver os problemas aqui da zona. Pronto. Não quer dizer que a vida profissional, a futura vida profissional não seja também, não obrigue também a um esforço a 200%, mas este corre-corre vai deixar saudades? Claro que sim. Quem se dedica à política com boa fé tem que ter um bicho, não é uma coisa cá que nos faz correr. Eu às vezes fico furibundo quando dizem, vocês querem a taxa, querem isto, querem outro. Não, o tipo de esforço que se faz na política, quem o faz de forma como eu faço, é preciso gostar muito, porque perde-se tempo, perde-se vida, perde-se dinheiro, perde-se vida com os familiares e com os amigos, perde-se a paciência. É preciso ter um sentimento de dever público muito grande. Claro que nem todos somos assim. Quem me conhece, uma das características que eu tenho é a autenticidade. Percebe-se mesmo que eu gosto disto. Gosto disto desde a Associação de Estudantes, desde a faculdade, em todo lado. Acho que quero ajudar a resolver problemas das pessoas. E depois dá-nos uma satisfação grande. Eu costumo dizer, também para terminar, um jogador de futebol pagam-lhe para jogar à bola. É raro aquele que não gosta de jogar à bola. Se lhe pagam para fazer isso, maravilha. Eu na política vejo-me como jogar à bola. Pagam-me. Eu quando fui deputado, pagaram para eu fazer o que eu gosto mais. Portanto, eu não podia estar mais feliz do que isso. Era pago a tempo inteiro para fazer uma coisa que eu pagava para fazer. Eu pagaria para fazer isto. Se pudesse. Como não sou filho de pais ricos, sempre fui um gajo sério, não tenho um pocket money que dê para continuar a fazer o mesmo. Mas é um privilégio. Eu diria, há gente que paga para ser deputado. Não, eu pagava para fazer o trabalho, se não pudesse fazer o trabalho que fazia, porque dava-me um gozo brutal. Não há melhor satisfação, além do sorriso dos nossos filhos, do que perceberes que resolveste o problema da vida de algumas pessoas. Não tem preço. E isso compensa tudo o que perdes por ser deputado. E o que perdes é às vezes chatice, seja a insultar-te, a chamar-te de nomes, teres que aturar alguns palermas, que faz parte, sem poderes dar um murro na cabeça, que era o que alguns mereciam, sem poderes dar a resposta que deviam, que mereciam, por teres sido um gajo urbanamente aceitável. E, portanto, agora, o saldo é brutalmente positivo. Quem disser que foi uma vida de sacrifício, cala, se estás lá a fazer um sacrifício, vai-te embora, cá quem queira. Não é? E eu diria que a maior parte das pessoas que trabalham na política ou que se dedicam à política o faz por grande convicção. É como um presidente de Câmara. Tem que gostar muito do que faz. Um bom presidente de Câmara seria um tipo de sucesso em qualquer lado. Pelo menos a maior parte deles. Porquê? Porque se empenham, porque se dedicam. E nos políticos também há uns que só na política é que só há uma coisa. Nunca ganhariam lá o condomínio de casa. Mas como juntaram votos dentro do partido para ser a conselhia, para depois não sei o quê, também há esses. Mas depois há os outros que na política ou no outro lado qualquer seriam pessoas de sucesso. Eu espero estar reconhecidamente nesse mundo. Agora, eu dediquei-me a fazer isto. Eu estudei para fazer isto, eu trabalhei para fazer isto, gosto muito de fazer isto. Bem uma opção. E portanto agora vou à minha vida. Agora vamos ver. Eu expus-me muito. Dei a cara pelo PSD em muita coisa. Claro que agora vou desprotegido para onde for. E há gente que não quer trabalhar com gajos que foram deputados, porque acham que são todos iguais, ou porque este tipo era muito bruto e deu a cara e denunciou muita coisa. Eu hoje em dia estou a concorrer a vagas e a outras não concorro porque sei que denunciei os camelices que eles fizeram. Eu não posso concorrer a certas áreas de trabalho porque já sei que eu andei a desmontá-las. Isso não é só o conflito de interesses, é saber que acabei com alguns interesses. Não é? E portanto isso é um ónus que agora temos para voltar à atividade. O gajo agora vai ser deputado, vai receber uma grande indemnização. Não, isso já não há. Tem grandes negócios aí para fazer, também não há. Agora é voltar e começar tudo de novo. Grande lição de vida e este livro aberto que efetivamente faz falta para que as pessoas olhem para a política de uma forma com mais confiança, sim, por assim dizer.
Duarte Marques, muito obrigado por este testemunho, boa sorte para o futuro, sucessos profissionais e, como é óbvio, voltaremos a encontrar-nos numa outra oportunidade. Para todos. É verdade. Duarte Marques, então, aqui neste especial de informação da ERTE, voltaremos numa outra oportunidade. Fique bem, fique com a ERTE.